Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui. Deixa eu ajustar essa câmera bonitinho. Então, lembrando que a gente começou já a parte de bovino de corte. Estamos falando da parte de manejo. E vamos falar de desmama, né? Hoje, o tema é desmama. Então, vou deixar o material lá, um texto para vocês lerem sobre o tipo de desmama. E vocês vão fazer um resumo dele. Isso aí vai ser para aula de sábado, porque sábado agora é letivo, né? Referente ao dia de quinta-feira. Então, vai ter uma atividade de cada disciplina, ok? Então, sem mais delongas, eu vou tirar minha câmera aqui e vamos passar para o conteúdo. Estão vendo a apresentação aí onde a gente parou. Então, nós falamos anteriormente, né, do estresse que a desmama provoca nos bezerros, né, de corte. E agora vamos falar dos tipos de desmama. Então, existe basicamente, né, no gado de corte, esses 4 tipos de desmama. O desmama tradicional, que é a mais utilizada, por isso também tem esse nome, né, aquele que o povo aprende no dia a dia lá na fazenda, e aí vai repetindo ele continuamente, é o que a gente chama de desmama tradicional. Tem desmama precoce, que são fazendas de alto nível, né, especializadas, que investem naquelas técnicas que nós falamos na última aula de keep feed, keep graze, né, pasteio rotacionado, vão vender novilhos precoces, então eles trabalham nessa desmama precoce. E aí tem métodos de desmamas que são utilizados para fazer uma desmama um pouco mais, não diria nem mais cedo, uma desmama com o animal menos interessante, com um peso maior, e que também visa estimular o retorno da fêmea, da matriz ao cio mais rápido. Então, são a desmama temporária interrompida ou desmama controlada. Ela visa buscar esse equilíbrio entre desmamar o bezerro pesado e fazer a matriz retornar ao cio e emprenhar novamente. Eu vou deixar um material para vocês que vai ser referente à aula de quinta-feira, falando desses 3 tipos de desmama aqui: precoce, temporária e controlada. E aí vocês vão fazer um resumo para mim sobre ele, para ver se vocês realmente leram o material. E hoje nós vamos falar dessa desmama tradicional, né? Como é que é essa desmama tradicional? Vamos lá. O ideal, se você tem uma fazenda que trabalha com índice produtivo, pensando no melhor desempenho, né? Da propriedade da fazenda, o ideal é você separar por categoria. Então, você vai desmamar, separa os machos das fêmeas, né? E supondo que nascerem, por exemplo, em 3 meses, 4 meses de intervalo, né, de nascimento, então vai ter animais lá de diferentes idades. Você pode separar também, fazer os lotes por idade. Então, quero um lote de 20 animais, pega aqueles 20 bezerros, macho tudo da mesma idade, ou as fêmeas lá tudo da mesma idade, né? Se não der, tipo assim, do mesmo mês, ou com pouca diferença de idade, né? Para você uniformizar, né, os lotes de animais. Então, para isso, separa por categoria, né? E aí por sexo e idade. Então, como é que você faz isso? Você vai levar os animais, né? Lembrando que antes de desmamar, os bezerros estão lá com a vaca, estão junto no mesmo pasto. Então, você vai levar aquele lote. Vai ser muito animais, porque cada vaca com o seu bezerro. Então, você leva todos para o curral. Aí que você vai fazer? Lá no curral você vai apartar, separar, deixar para uma parte do curral só os bezerros, outros só as vacas. E aí que você faz? Você retorna as vacas para o piquete, né? Volta as vacas para o piquete, em que elas vão ficar, lá o escolhido. A partir daquele momento, já pode ser até um piquete lá onde vão ficar junto com todo para cobrir, e os bezerros vão ficar no curral. Aí lá vocês podem separar eles aí por grupos, né? Por essas categorias. Aí depois que eu separar, eu já volto direto pro pasto? Não, né? Então, perdão. Então você não leva direto pro pasto, você vai deixar ele lá um tempo antes disso. Então, o objetivo de todo método de desmama é fazer o quê? Melhorar o desempenho reprodutivo da vaca sem prejudicar o desenvolvimento do bezerro. Por isso tem essas outras alternativas aqui, o desmame precoce, temporada e controlado. Então, o menos eficiente nisso é o desmame tradicional, né? Que é feito com 6 a 8 meses de idade, mas é o mais fácil de praticar, porque com essa idade aqui, o bezerro já está
bem grandão, né? E aí já está desmamando praticamente sozinho. O mais fácil, menos estresse, mais fácil fazer até que já está bem crescido, é bem pesado. Então, acaba que é muito utilizado por causa disso. Então, nessa idade já está com plena condição de utilizar alimentos sólidos como única fonte de energia e de nutrientes, ou seja, já quase não está consumindo mais leite, então o leite não vai fazer tanta falta para ele. Ok? Mas aí eu falei, não, vai deixar lá, lá no curral. Sim, deixa, ó, separa das mães, deixa preso no curral por 2 a 3 dias, com acesso a água e ração e capim fresco, né? Você pode, por exemplo, deixar, cortar uma cana para eles esses 2 dias, deixa ele lá no curral, vai dar um trabalhinho, vai ter um medo, vai, mas né, é pouco, nada que vai estressar muito os animais, né? Somente depois você tirar as vacas e deixar eles, se tiver um espaço de remanga maior, melhor ainda, né? Você deixa com ele lá com os coxos e bebedouro, né? Lembrando que o ideal é que esses bezerros eles tenham contato com ração, sal mineral concentrado antes dessa desmame, né? Lá nos coxos, junto com as vacas, e aí na hora do desmame já está mais fácil. Vai deixar aqui, ó, preso de 2 a 3 dias, né? Pode deixar 2 dias, tem gente que deixa só um dia, porque os bichos já estão bem crescidos, né? Nem estressa tanto. Não deixa só um dia lá no curral, ou 2 dias, 3 dias. E aí depois disso já leva ele lá pro piquete deles, né? O piquete vai ficar o bezerro, né? Aquele lote agora que não vai ser mais bezerro, não chamar ele agora de animais de recria, vamos chamar de novilhos. Ou bezerro desmamado, que é o termo que o povo usa muito aí, né? Então, qual a vantagem desse tipo de desmama? Baixo custo, né? Porque você não vai usar muita técnica de manejo para o animal ganhar peso mais rápido, para ser desmamado mais rápido. E menor estresse por bezerro. Então, o bezerro já está quase se desmamando sozinho, né? Já está bem crescido, já está consumindo bem o pasto, então já tá mais velho, então o estresse é bem pouco e facilidade de manejo. Então, esses três aqui resumem bem as vantagens, né, dessa técnica de desmame tradicional, né? Quando a gente fala em baixo custo, é lembrando que você não está investindo para desmamar esse bezerro mais cedo, então você acaba tendo um custo mais baixo, mas está gastando mais tempo dele no pasto. Facilidade de manejo é por isso. Você não está investindo nada, não está usando nenhuma técnica, então você vai usar só o manejo tradicional, que já faz no dia a dia. Então fica fácil fazer, né? E como os animais estão mais velhos, o estresse é menor para esses animais, né, em relação ao animal, por exemplo, desmamado precocemente. Então eu pulei aqui esse aqui, vou voltar dele. Então quando a gente vai optar por esse desmame tradicional, né? Na verdade é o mais escolhido entre as fazendas, por causa dessas características, né? Fácil de manejo, menos estresse do animal, de baixo custo. Isso é que faz a maioria das fazendas optarem por ele. Quando seria correto optar por isso? Quando as condições climáticas favorecem o desenvolvimento normal das pastagens. Ou seja, você está com pasto, não está com pasto faltando, né? Então não tem deficiência de pasto. Então você pode deixar o bezerro com as vacas lá até os 8 meses, que vai ter alimento suficiente para os dois. Tranquilo. Não é isso? Quando as vacas estejam em bom estado corporal, capaz de ciclar normalmente. Nós falamos lá em gado de leite sobre score de condição corporal. Uma avaliação para ver se a vaca está magra demais, está gorda demais, né? E se precisa melhorar a alimentação dela, ou se precisa corrigir, né? Deixar, fazer o nascer um pouco mais, ou engordar um pouco mais. Então, as vacas estiverem em bom estado corporal, ou seja, estão em condição boas, né? Estão bem alimentadas, e tiver facilidade de dar cio normalmente, mesmo com o bezerro junto dela, então você pode deixar ela nessa desmama tradicional, porque o bezerro não vai impedir ela de dar cio, que ela está com score bom. Se, pelo contrário, ela tiver com score ruim, está muito magra, precisa recuperar. Um vaca magra demais, ela vai ter dificuldade de ciclar, né, de dar cio, e dificuldade de emprenhar novamente. Mas eu quero, ela tem que emprenhar para parir uma vez por ano, então tem que emprenhar uma vez por ano. Então aí eu posso não utilizar esse tipo de desmama, vou utilizar um daqueles outros, né, desses métodos aqui, para substituir ele. Por quê?
porque eu vou pensar agora na vaca. Lembra desse equilíbrio aqui, né? Reprodutivo das vacas sem prejudicar o desempenho do bezerro. Ali, se eu continuar, eu vou prejudicar o desempenho reprodutivo da vaca, porque ela está com score baixo. Então, eu vou usar uma daquelas técnicas alternativas de desmame para recuperar essa vaca e fazer ela dar cio e emprenhar mais rápido. Porque se eu deixar para utilizar esse sistema nessa condição que a vaca está muito magra e com o bezerro ainda junto dela, mamando um pouco mais da mamando, ela vai emagrecer mais ainda e vai ter dificuldade de dar cio. Ok? Então, vaca muito magra, melhor não utilizar o desmame tradicional, utilizar algum recurso, separar esse bezerro dela para ela recuperar o score e dar cio mais rápido. Vaca gorda em condição de pasto, ok, a vaca está com score bom e as condições de pasto estão boas para todas as categorias, então pode utilizar esse sistema. Normalmente, o que é feito na desmama? Eu falei que leva os animais lá no curral, né? E aqui tem aquele negócio, né? Toda vez que os vaqueiros levam o gado no curral, eles querem aproveitar para fazer o que tiver de fazer, para não ter que fazer esse trabalho de novo, de trazer o gado no curral de novo. Então, uma coisa que os vaqueiros não gostam é de mexer com o gado no curral, né? Então, eles gostam de tocar, acho mais fácil tocar o gado lá de um pasto para o outro, não sei o quê. Mas nós temos que mexer, principalmente gado de corte, que é um bicho mais arisco, dentro do curral, né? Eles querem fazer isso menos vezes possível, né? Então, se vai fazer só uma vez, aproveitar e fazer logo tudo. Mas tem que tomar cuidado, né? Se os animais estiverem mais velhos, dá para você fazer todos os manejos, né? Com uma certa cautela, né? Para não estressar demais esses animais. E já tem muitos trabalhos que mostram que você manejando errado os animais no curral, você estressa muito, faz esse bicho perder peso muito rápido. Às vezes, em um dia ele perde um peso que seria uma perda de peso de 15 dias, de um mês, de uma semana, em um dia só. Né? Parece exagero, mas o animal estressado ele perde muito peso, porque ele não vai comer direito, não bebe água direito e gasta muita energia, porque ele estressa lá dentro do curral, né? Passando pelas mangas, então a gente nem gosta muito de passar muito ali pela manga os animais. Mas você vai desmamar, você precisa ter alguns dados para anotar para saber se você está fazendo bem ou mal essa cria, né? Que a gente chama de taxa de desmama. Então, se eu quero saber a taxa de desmama, eu tenho que ter alguns dados para calcular essa taxa. Por exemplo, eu quero saber quantos animais foi desmamado, por número de vacas que tinha. Né? Então, eu tenho que contar esses animais. Para isso, eu preciso identificar esses animais, né? Ele tem que estar identificado, tem que marcar. Está aqui, ó, marcação é identificação. Identificar. Se eles não estavam identificados até agora, tem que identificar. Tem que pesar. Por que tem que pesar? Porque eu tenho que saber o peso que foi a desmama. Né? Nem que seja uma estimativa, né? Você pega, estão todos ali, mesmo corpinho, mesma idade, não, pesar alguns para ter mais ou menos a noção do peso de todos. Ou pesa em grupos, né? Tem uma balança grande, você pode botar 2 bezerros, 3, 4 bezerros de uma vez e pesar ali, pegar o peso e dividir por 4 para ter a média do peso deles. Mas eu tenho que pesar. Por quê? Porque eu quero saber qual foi o peso de desmame desse animal. Para saber se vai ser um animal que ele vai precisar de mais atenção na recria, né? Então, mais tempo nessa recria, uma alimentação melhor, para ele engordar e recuperar esse peso leve que ele tinha. Ou se não, é um animal que está no peso ok, então eu posso fazer uma recria tradicional também, sem grandes suplementações, porque ele vai ganhar peso normalmente, porque ele já está com peso bom. Ou se está um animal bastante pesado, que eu posso aproveitar para intensificar e fazer essa recria bem curta e fazer ele ganhar peso rápido, de uma vez que ele já está com peso bem elevado, né? Então, para isso, eu só sei só descobrir se eu pesar esses animais, tem que pesar. Além disso, tem um manejo sanitário. Então, se você está levando qual, muita gente aproveita para vermifugar. Aí você pode fazer o calendário de vermifugação. Então, vermifugação é uma medicação que você aplica para combater aqueles parasitas gastrointestinais, que eles vermes ficam dentro do intestino, do estômago dos animais, né? Então, o normal é fazer pelo menos umas 2 vermifugação por ano nos animais. Então, se você vai levar ele para um pasto novo, ou para um local diferente, né, para uma outra fazenda, é bom fazer uma vermifugação. Se não, tem que ver se está dentro do calendário da fazenda. Né? Tá dentro do calendário da fazenda, não requer nesse momento. Talvez no outro, que você vai desmamar aqui, ou vai trazer eles para o curral na época da vacina, já faz isso aqui. Então, carbúnculo sintomático, gangrena gasosa são doenças que ocorrem, né? Ocorrem com mais frequência no gado de corte, e você pode fazer uma
vacina contra eles. No caso de fêmeas, tem que vacinar contra a brucelose até 8 meses de idade, né? Então, as fêmeas até 8 meses. 8 meses tem que vacinar. E aí, quando você vacina, você coloca um V no lado esquerdo do rosto do gado. Eu vou fazer um rosto aqui, né? Não é muito bem assim não, gente, mas finge que é, né? Finge que é aqui o rosto aqui. Aí você vai fazer um V na bochecha ali e vai colocar o último dígito do ano. Nós estamos agora em 2020, né? Vai ser um 0. Então, quando a pessoa vê essa fêmea adulta, vai ler um V0. Aí vai pensar, ou ela nasceu em 2020 ou foi em 2010, né? Porque foi os anos com 0 que acabou. Então, se essa vaca aqui, você vê que ela tem cara de quem tem 1 ano ou 2 anos, então ela nasceu em 2020. Tem cara de uma vaca velha. Você vê lá, com mais de 6 anos, você vai ver 0, então essa é uma vaca de lá de 2010. Então você vai saber que ela tem uns 10 anos. Em 2011, 2021 vai ser um V1, ok? Então isso aqui faz parte de uma campanha nacional, essa aqui é obrigatório, essas outras aqui não, essa aqui é obrigatório. Além da brucelose, tem vacina contra a raiva e a aftosa são obrigatórios, né? A brucelose ela é obrigatória só nas fêmeas até 8 meses de idade, né? Então essa vacina, que é uma vacina com vírus vivo, você tem que manipular ela. Todo o procedimento de vacina você tem que fazer com luva e tudo, com bastante cuidado para não acertar você mesmo, que pode se contaminar, né? Que a brucelose é causada por uma bactéria e ela pode ser transmitida para o ser humano. E no caso da vacina é com um agente vivo, né? Então tem micro-organismos vivos lá dentro daquela vacina. Estou vendo aqui que é bastante coisa que pode fazer, né, no dia que se leva no curral. Então evitar de, por exemplo, se puder fazer outros, por exemplo, às vezes você faz a desmama, vamos supor que você fez a desmama em julho, né? Em julho, julho não é época de vacinar. Em novembro, aqui no Tocantins, né, que é esse mês agora, é época da segunda dose de vacina. Então, provavelmente em novembro você vai ter que trazer esses animais no curral. Então, deixe para fazer algumas coisas em novembro que tiver que fazer. O que não puder esperar para novembro, por exemplo, época de brucelose, você faz logo, né? Mais outros manejos que puderem esperar para não acumular muita atividade. Então, porque aqui, por exemplo, você vai levar esses animais, então você vai pesar, vai identificar, então cada um você vai botar lá no tronco, vai segurar lá na cabeça, vai marcar, aí vai aplicar as vacinas mais rápido, uma agulhada aqui, outra ali, pronto, né? Mas aí, na vacina de brucelose, vai marcar com ferro quente no rosto, vai dar um trabalho maior. Se for um lote grande de animais, não fazendo isso, você vai passar o dia todo para fazer isso, não vai ganhar uns 2 dias para fazer tudo, né? Por isso que você puder fracionar e deixar algumas coisas, não outras coisas, eu vou fazer daqui uns 3 meses, porque já é época de vacina, vou ter que voltar eles aqui no curral para vacinar, então já faço o restante. Tipo de desmama, nós falamos da precoce, não a precoce, a tradicional, perdão. A tradicional é essa. Você pega os animais, vacas e bezerros, e traz para o curral, separa ali eles, as vacas, volta para um pasto, sei lá qual for o pasto dela, você já deixou preparado para isso. E aí os bezerros ficam lá, você faz todos esses manejos com eles, vai fornecer água e alimentação para eles. Ficam lá por 2 a 3 dias, né? Nós falamos isso. E depois vocês formam esses lotes, separando machos e fêmeas, prepara por peso, identifica eles, faz os procedimentos de manejo dentro do qual tem que fazer, evitando os excessos desses manejos, e depois devolve ele para o pasto, já vai ser aí o lote de recria, né? São bezerros desmamados, época de recria. Os outros manejos são desmama precoce, a desmama temporada ou interrompida e a desmama controlada. Como eu falei, eu vou deixar o material para vocês lerem a respeito disso. E vai ser da aula de sábado, que sábado agora é letivo, referente ao dia de hoje, dia de quinta-feira. Então vai ter aula antes no sábado. Aqui é um resumo dessas aí, eu vou pular para vocês deixarem lá no material de vocês, né? Então, como falei, o objetivo do desmama é ter esse equilíbrio entre o retorno do cio da vaca, a capacidade reprodutiva dela e uma desmama do bezerro saudável e pesado, né? Mais cedo possível.
Por que um equilíbrio? Porque quanto mais tempo o bezerro ficar com a vaca, em tese, mais tempo ele está mamando, né? Mais pesado ele vai ser desmamado, mais saudável, mais fácil se desmama. Só que quanto mais tempo ele com a vaca, mais ele prejudica o retorno ao cio dessa vaca. Então, quanto mais cedo você desmama separa esse bezerro da vaca, mais cedo ela tem um estímulo da cio de novo e emprenhar novamente. Então, aqui é uma tabela, um trabalho de 81, perdão. Eu peguei um trabalho antigo, porque para mostrar a vocês que tem um tempo já que isso é pesquisado e é mostrado que funciona. Então, o que eles fizeram? Foram calcular a porcentagem de vacas que dá cio e que fica prenha em função da idade que é desmamada dos bezerros, né? Então, aqui é vacas Devon, né? Que são uma raça taurina, para corte, cujos bezerros foram desmamados com 3 e 6 meses de idade. Então, aqui, ó. Então, quando os bezerros foram desmamados com 3 meses de idade, 94,3% das vacas, né, deram cio. E quando ele foi desmamado com 6 meses, só 52% das vacas deram cio. Ou seja, com 6 meses, metade só das vacas vão dar cio, porque os bezerros ainda estão com ela. Então, se a vaca não dá cio, ela não emprenha. Então, metade das vacas não vão emprenhar, porque ela não está dando cio, porque o bezerro está junto. E aí vamos ver dessas vacas todas, que colocaram os touros com ela, quantas emprenharam, né? Então, taxa de prenhez, com 3 meses, né? As vacas tiveram seus bezerros desmamados com 3 meses, 87,3% ficaram prenha, ou seja, você colocou o touro com as vacas depois de tirar os bezerros, e aí, de cada 100 vacas, 87 ficou prenha. Se a mesma técnica, né, o mesmo manejo, só que com 6 meses, né? Então, esperou 6 meses desmamou e colocou as vacas com o touro para pegar a cria. Os dados mostraram que o quê? Só 47,7%, praticamente 48% só. Ou seja, menos da metade só ficou prêmio. Então, aqui são vacas que ou você vai esperar para mais um tempo, ou seja, um novo ciclo dela daqui a 21 dias para tentar emprenhar elas de novo, né? Essas outras 52 que não pegaram cria. E aí você vai aumentando o quê? Cada vez que você não consegue emprenhar a vaca, você vai aumentando o intervalo entre partos, ou seja, um tempo que ela pariu até ela conseguir parir de novo. Quanto mais tempo ela demora para emprenhar, mais longo vai ser o intervalo de um parto ao outro. Menos eficiente vai ser essa vaca dentro da fazenda, né? Porque ela passa mais tempo sem estar gerando um bezerro, sem estar gerando leite, né? E só comendo dentro da fazenda, então ela está dando mais despesa. Então mostra o que aqui? O efeito da idade de desmamo. Quanto mais cedo você desmama, melhor é para a vaca, mais rápido essas vacas vão emprenhar. Só que aí é pior para o bezerro, então você tem que encontrar o meio termo. Por isso tem aquelas técnicas de desmamos diferentes. E com essa parte a gente encerra a fase de cria. Tudo que a gente estava vendo ali ainda é tudo a fase de cria, que ela se encerra com desmame, né? Então nós vimos a desmama tradicional, vimos cuidados com os bezerros, o manejo que faz na hora de se desmama, e vimos aí o efeito, né, que tem a cidade de desmama sobre a reprodução das vacas. As outras técnicas de manejo vocês vão ver lá no material que eu deixei para vocês estudarem, isso só vai estar disponível no sábado. E aí vocês vão fazer um resumo sobre ele, depois a gente tira a dúvida, marca um encontro ao vivo aí, tira a dúvida, né, online. Agora vamos falar um pouco da recria. Então lembrando, fase de produção de gado de corte é cria, recria e engorda. Então vamos falar um pouco da recria. Então falando parte da cria, né, que é a primeira fase. Vamos falar da recria e depois a gente chega em engorda. Então, eu gosto de botar esse esquema aqui, que é para o aluno lembrar. O que é a recria? A recria é a fase de criação desse animal, que vai desde a hora que ele é desmamado até a hora que ele entra na engorda. Aí essa engorda, ela pode continuar sendo igual a recria, por exemplo, no pasto, né? Utilizando as mesmas técnicas de manejo que utilizou nessa fase anterior, aqui na recria, ou ela pode ser confinada. Por isso que tem essa separação da recria para a engorda, né? Então a gente tem que saber qual o momento que chega aqui, ó, que acaba essa recria vai começar a engorda. Por quê? Eu posso fazer, eu poderia fazer recria também em confinamento. Pode, mas um confinamento é uma técnica de criação mais cara. A recria é um período longo. Lógico, o confinamento vai ser mais curto. Mas será que compensa você investir para fazer toda a recria mais a engorda no confinamento? Tem que ver.
Tem sistema de fazenda que já faz direto, né? Sai do desmame, eu desmamo o animal bem pesado, né? E aí já joga direto no confinamento e abate ele mais cedo, né? Que aí chama um animal super precoce. Né? Mas nem todos conseguem fazer isso. Tem que ter um animal próprio para esse animal mais pesado. Tem que ter uma cria bem feita, né? Sistema intensivo de criação. O sistema tradicional do Brasil vai fazer cria, como eu falei, faz a recria, e aí chega na fase de engorda, você tem a opção de escolher, faz ela a pasto ou confinado. Normalmente confinado utiliza mais quando essa engorda, quando o animal chega aqui, ó, na fase de engorda, na época de seca. Por quê? Porque na época de seca, né, que é o período que está chovendo pouco, tem pouco pasto, tem pouco boi gordo para ser abatido, né? Acaba na fase de engorda. Então o preço do boi fica caro. Com o preço do boi mais caro, compensa mais você fazer criação confinada, né, que é uma criação mais cara, e aí seu retorno vai ser melhor porque o preço do boi da arroba do boi está mais caro. Mas vamos entender primeiro essa fase aqui. Então ela começa quando os animais são desmamados e acaba quando os animais chegam numa idade e no peso para entrar na engorda, seja no pasto ou no confinamento. Então essa linha aqui, ó, vocês estão vendo aqui que ela pode ser, ó, mais longa, né? E ou ela pode ser mais curta, né? Se eu transformar isso aqui em dias ou meses, né? Pode ser demorar anos ou pode demorar meses. Vai depender das técnicas de manejo utilizado, né? Que o que ocorre dentro dessa fase, né? Fase de maior crescimento muscular. Então o animal vinha crescendo aqui, lógico, né? Mas aqui na cria também vinha crescendo o tecido ósseo, né? O esqueleto do animal não cresceu todo ainda nessa fase aqui. Ele vai completar esse crescimento do tecido ósseo e vai ter a maior fase de crescimento muscular. Vai depositar carne em cima dessa estrutura óssea, né? Mais músculo. E vai depositar pouca gordura, porque aquele animal jovem ainda crescendo bastante, crescendo muita carne. Nessa fase, ideal que os machos e fêmeas já sejam separados, por quê? Você pode fazer seleção, principalmente das fêmeas, para reposição. Lembra que nós estamos na última aula, né? Então, as fêmeas nessa fase aqui, quando chegar próximo da engorda, elas já vão estar na puberdade, você pode separar algumas para virar as novas matrizes dentro do rebanho. Então, você cria separado para não deixar elas antes da época. Que é a seleção de fêmeas para reposição, né? Já falei isso. Os machos vão para terminação e abate, a grande maioria deles, a não ser que você venda animais pior, né, que você vende tourinhos, né? Você separa os machos ali vamos preparar ele para ser todos os reprodutores. Então você vai vender os tourinhos, né, que são os touros jovens que ainda não reproduziram, você vende para outras fazendas, né? Normalmente são animais que você trabalha com a genética melhor para vender eles como touros, né? Aí é um sistema diferenciado. Quanto mais curta, melhor, foi o que eu estava falando aqui, ó. Então, essa duração dela é variável, né? Ela pode durar meses ou anos, ou pode ser mais curta, né? Menos de um ano de duração, né? Ou dias ou meses. Que vai, quanto mais curta, melhor, porque ela já entra logo na fase de engorda. Você antecipa essa engorda, já começa aqui. E, ou seja, você vai abater, se você antecipa a engorda, você antecipa também o quê? Lá o final, que é o abate dele. Aí você vai abater o animal mais jovem. Aí por que é melhor abater o animal mais jovem? Por que você prefere comer uma carne de um boi gordo, jovem, de 1 ano e 8 meses, 2 anos, ou você prefere comer o animal do animal velho, né, de 3, 4 anos? Qual carne você acha que vai ser de melhor qualidade, mais macia para você consumir? Né? Do animal mais jovem. Então, quando você antecipa o abate, quando o abate for mais curto, mais cedo, né, na idade mais jovem desse animal, melhor vai ser a qualidade da carne. Então, melhor produto você está gerando, né, produzindo. Por isso, e para ser abatido mais rápido, você tem que encurtar essa fase de recria. Por isso que eu coloquei aqui, ó, quanto mais curta, melhor. Ok? Então, aqui é só um resumo do que ocorre, né? Então, na hora do desmama, esses animais eles podem ir para engorda ou para reprodução, né? Aqui durante a fase de recria. Você vai passar essa fase toda e quando eles chegarem na puberdade, você vai ver que não, esses animais aqui eu vou separar alguns para reprodutores, matriz reprodutores, então eles vêm para reprodução. Os outros que eu não separei vão todos para engorda, né?
Então, ela pode ser considerada também como uma fase preparatória para quê? Para atingir o peso, a idade e o peso correto para entrar na fase de engorda, né? Quanto mais cedo eles atingirem isso, a gente diz que o animal é mais precoce, né? Então, o ideal é encurtar essa fase, né? Encurtar ela, ou até mesmo eliminar, já entrar depois do desmame direto na engorda. Falei para vocês que pode existir isso, mas é um sistema que a gente fala de animais super precoces, né? Depois nós vamos falar disso mais à frente, quando a gente falar de terminação. Então, né, nem toda raça pode fazer isso, entrar direto na engorda, e tem que ter um peso correto para chegar direto nessa engorda, né? Então, como eu falei, essa fase ela pode ser mais curta ou mais longa, mas de modo geral, na criação tradicional de bovinos aqui no Brasil, a pasto, representa a fase mais longa dessas três, né? De cria, recria e engorda. A recria é a fase mais longa, né? A fase mais longa. Se ela é a fase mais longa, logo ela tem um peso muito grande que dentro do custo de produção dentro de uma fazenda de corte, né? Segundo uma palestra que eu vi aí, um trabalho publicado na internet, essa fase de recria representa 27% do rebanho total, ou seja, todos os animais que tem lá na fazenda. Tem animais que estão lá na fase de cria, tem animais que estão na recria, tem animais que estão na fase de terminação. Essa de recria, os animais que estão nessa fase representam 27% do rebanho, né? Só que são responsáveis, esses 27%, por 40% do ciclo de produção. Isso se a recria for com abate aos 24 meses, né? Então, ela é menos que um terço aqui do rebanho total, mas representa quase a metade aqui do ciclo de produção, ou seja, do custo de produção, né, dessa fazenda. Isso se for uma fazenda que abate os animais com 24 meses. Se esse abate for maior que 24 meses, né, a porcentagem da recria dentro do ciclo de produção como um todo, ela vai aumentar, né? Então vai deixar de representar mais do que esse 40%, vai chegar a 50%, 60% do ciclo de produção. Ou seja, o animal está passando muito tempo na recria, né? Quanto mais tempo ele passa aqui na recria, menos eficiente é a minha criação, o meu sistema de produção desses animais. Então eu tenho que tornar mais eficiente. Como é que eu vou tornar mais eficiente? Deixando ele menos tempo nessa recria. Ah, mas é só cortar o tempo? Não, tem que fazer ele ganhar peso mais rápido e chegar logo com o peso adequado para entrar na engorda. E aí eu vou diminuir a idade dele nessa fase, logo diminuo a fase e diminuo o peso dela dentro do custo de produção da fazenda. Então, por que essa fase é mais longa e tem essa porcentagem, representa essa porcentagem toda aí do ciclo de produção, né? Se eu pensar aqui, ó, a produção é dividida em cria, recria e engorda, vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui uma parte maior, 40%, né? 40% para recria e os outros 60% dividindo aqui para cria e para engorda, né? Não, dividi errado, dividi bem aqui, pronto. Então, ela é a fase que está representando a maior parte do ciclo de produção, consequentemente, o maior custo dentro da produção na fazenda. Então, por que ela representa isso atualmente? Porque essa criação normalmente é a pasto, ela é de ciclo longo, ou seja, demora muito tempo. E por que ela demora muito tempo? Porque são cometidos erros durante essa fase, né? Então, aqui eu coloquei quais são os principais erros durante essa fase. Então, vamos lá. Aqui tem uns que são erros, outros são consequências, né? Então, por exemplo, deixar o animal perder peso durante a seca, né? Isso é um erro tradicional. Então, você tem que, principalmente aqui na nossa região norte, que é o clima bem dividido na época que chove e época que não chove, sabe que a época que não chove o capim vai estar pouco, vai ter dificuldade de crescer, né? A não ser que você faça sistema irrigado. Então, o que você vai fazer? Tem que fazer um planejamento alimentar para essa época da seca. Se você não se planejar, o animal vai perder peso. Então, isso aqui é um erro,
né, que você está cometendo dentro do manejo da fazenda, deixando o animal perder peso na época de seca. Por que você deixou ele perder peso? Porque não se planejou para essa época. Outra coisa, destinar os piores pastos para esses animais que estão na recria. Tá? Porque às vezes tem lá vaca de leite, com os bezerros, fala, essa aqui precisa de um pasto bom, vou deixar para ele. O outro não engorda, esse aqui tem que ficar bem gordo, que eu tenho que vender para abater, então dá o pasto bom para ele. Aí sobrou aquele mais ou menos. Então a recria é longa, então esse bicho aqui eu deixo ele nesse pasto ruimzinho, depois eu mudo ele com um pasto melhorzinho, né? Então você dá os piores pastos para ele, então acaba tendo pior desempenho dentro da fazenda. Então, como é que eu faço isso? Melhorando o manejo do pasto em toda a fazenda. Então, você vai ter pasto de boa qualidade para todas as categorias. O outro aqui que é talvez o mais difícil de corrigir e o que mais ocorre em todas as fazendas, que é errar no negócio que a gente chama de taxa de lotação. O que é taxa de lotação? É isso aqui, ó. Número de unidades animais por hectare, né? Eu coloquei aqui embaixo, mas vou até mudar e vou botar taxa de lotação errado. Por quê? Porque nós vemos aqui nessa região nossa, e a maioria do Brasil é assim, tem muito pasto na época da chuva e pouca disponibilidade de massa de pasto, né? Porque o pasto quase todo morre na época da seca. Então, na época da chuva, você tem que ter uma taxa de lotação maior, porque você tem mais comida disponível, e na época da seca, menor. Ou seja, a taxa de lotação, ela vou fazer um gráfico aqui, ó, ela vai mudando com o tempo, né? Uma hora ela está maior, outra hora está menor. E aí o produtor tem dificuldade de ajustar a quantidade de animais para a quantidade de pasto que tem. Qual a técnica mais comum que tem? O produtor faz o quê? Chega na seca, tá faltando pasto, ele vende alguns animais, aí quer vender de qualquer jeito para não acabar com todo o capim. Beleza. É uma estratégia válida essa, vender o animal diminuiu. Mas aí vai começar a chover, vai começar a produzir mais, o capim vai começar a crescer e produzir mais massa de forragem. E aí eu tenho que fazer o quê? Teria que aumentar essa taxa de lotação. Mas se eu vender o animal, não tem como aumentar, só os que nascerem, né? E aí a taxa de lotação acaba ficando baixa, né? Então, na verdade, aqui são erros na taxa de lotação durante todo o ano que fazem que o animal tenha baixo desempenho e aí a recria se prolonga. Como é que são esses erros na taxa de lotação? Já falei, na época na época das chuvas, tem muito pasto e às vezes você tem pouco animal para aquele pasto. Então o pasto acaba passando do ponto, fica num pasto de pior qualidade e o animal tem menos eficiência em colher. Na época da seca tem pouco pasto e às vezes você tem, na maioria das vezes, né, isso é 100% das fazendas da pasto, acaba tendo muito animal, porque essa fase da chuva aqui ela é mais longa, né? Então você vai vendo que está sobrando pasto, se empolga, vai aumentando a quantidade de animal. Aí chega a época da seca e você tem que ir reduzindo a taxa de lotação. Então, isso aqui é um exercício que pouca gente faz, né? Então, você tem que estar programado para saber o que é a hora de aumentar a quantidade de animais na fazenda e a hora de diminuir, de acordo com a quantidade de massa de forragem que o seu pasto está produzindo. A não ser que você vá criando todo ano, quando aumente, né, o número de bezerros, você vai aumentando a área de pastagem. Então, você acaba errando na época da seca e errando na época das chuvas. Uma por muito, outra por pouco, né? E aí acaba que não tem bom aproveitamento da pastagem e o animal demora a ganhar peso. E esse aqui, ó, esses dois últimos aqui já são consequências mesmo, que é o quê? Longa duração de quê? Da fase de recria, né? E fêmeas, o primeiro parto com 48 meses. Então, as fêmeas que eu pego para reposição, o ideal que seja o primeiro parto com 24 meses, né? E que o abate também seja com 24 meses. Se eu tenho longa duração da fase de recria, meu abate vai ser acima de 24 meses. E minhas fêmeas vão ter dificuldade de emprenhar e logo o primeiro par delas vai ser atrasado, né? Então, pariu com 48 meses, que quer dizer o quê? Quantos anos aqui? 4 anos, que está muito atrasado. Então, aí tem uma alternativa a isso, é melhorar esses índices e tornar mais eficiente, né? Então, o sistema que o povo está chamando hoje de precoce é de
de 18 a 20 meses, quando você consegue abater esses animais de 18 a 20 meses, né? Ou abate a 24 meses, que é 2 anos, né? Como é que você vai fazer esse sistema para tornar esse sistema mais precoce e ter esse abate mais cedo? Você vai investir. Vai investir em quê? Vai investir em melhores estratégias de alimentação, melhor manejo de pasto e suplementação. Para quê? Para fazer esses animais ser abatidos mais cedo. Logo, você vai ter um custo maior. Mas você vai ter um giro mais rápido. Imagina você abatendo um animal com 48 meses e outro com 24. Então, quando você está recebendo dinheiro de um lote, aqui ó, com 48 meses, você já recebeu dinheiro aqui de 2 lotes. Então, o giro de capital é mais rápido, né? O dinheiro volta mais rápido. Lembrando que o noturno de gado de corte é de ciclo longo, porque você demora a ter o retorno do investimento, né? Você bota ali a vaca para parir. Então, aquele bezerro vai crescer até chegar ao peso de você vender ele por... Se você fez o ciclo completo, né? E vender ele para o abate. Então, se demorou 24 meses, demorou 2 anos depois que a vaca pariu. Se for 36 meses, demorou 3 anos. Se for 48, é 4 anos. Você criando aquele bicho para ele poder dar o retorno lá no final, né? Daqueles 4 anos. Né? Se você aumenta o giro, você aumenta também o faturamento da fazenda. E se você abate animais mais rápido, você libera os pastos que estavam aqueles animais e aí você dá um tempo maior de descanso para aqueles animais, para aquele pasto e já consegue trazer, ele vai crescer mais rápido, né? Porque ele começou a descansar mais rápido, você consegue trazer um novo lote para aquele pasto, né? E aí você acelera esse ciclo. Com esse sistema precoce, você consegue fazer a primeira cobertura das fêmeas com 16 meses. Então, se ela tem um torno de 9 meses de gestação, 16, 17, 18, 19, 20, com 25 meses, ou seja, um mês só aqui depois dos 24, você está tendo o primeiro parto das fêmeas, né? Se conseguir com 15, vai ter com 24 meses certinho. Fêmeas F1 são fêmeas, né, cruzadas, né, de primeira geração desse cruzamento. Então aqui, ó, fêmeas F1, então são fêmeas melhoradas, né, para ter um desempenho mais rápido. Então a gente viu os principais erros. Quais são os principais erros? São esses 3 bem aqui, ó. Vou apagar aqui embaixo, vou botar errada, né? Errada. Então, aqui, ó. Os principais erros são erros na alimentação, destinar os piores partes dos animais que estão nessa fase. Não planejar o sistema de criação, principalmente a alimentação pré-época de seca, e você deixar os animais perder peso na seca. E errar na taxa de lotação, tanto no período das águas quanto nas secas. Esses são os 3 principais erros aí que são cometidos durante a recria, né? Então, como eu botei aqui, ó, em destaque, é prática comum destinar os piores pastos às novilhas de recria. Essa novilha é que vai para reposição, né? Para serem cobertas e parir, né? São futuras matrizes. Se você dá os piores pastos para ela, o desempenho dela vai ser fraco. E as consequências desses erros são o quê? Longa duração na recria e atraso no primeiro parto dessas fêmeas. Ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui para a aula de hoje, de ruminantes, né? Nós falamos aqui dos principais erros. Aproveitar aqui mais um minutinho para mostrar esse gráfico que eu acho legal. Então, quando você comete todos aqueles erros ali, ó, você vai ter uma criação desse jeito aqui que mostra esse gráfico. Ó. Então, aqui no eixo Y, né, tem o peso dos animais, né? 0, 100, 200, 300. E aqui o tempo, né? Ó, outubro, maio. Então, cada 6 meses ele está mostrando uma escala aqui de 6 meses, né? Outubro, aí passou aqui outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Deu 6 meses. Aí você foi lá de novo, maio, junho, julho, agosto, setembro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Então o intervalo é maior de outubro para maio, de maio para outubro é um mês a menos. Por quê? Isso aqui é época de seca, ó. Maio para outubro, maio para outubro, maio para outubro. Então aqui, ó, supondo que esse bezerro ele nasceu com 55 quilos aqui, ele começou, ou estava com 55 quilos aqui, não, ele não vai nascer com isso tudo, nasce com uns 30 quilos. Mas ele foi desmamar, estava aqui com 55 quilos, né? Não foi desmamado ainda, que ele está junto com a vaca. Mas ele está aqui no período das águas, de outubro para maio, né? Pegou o final do ano todo ali. Ele está junto da vaca, ele ganha peso, chega a 200 quilos. Aí aqui ele é desmamado em maio.
De maio até outubro, período da seca, ele perdeu peso aqui, porque você fez aquele manejo comum aqui, ó. Errou na taxa de lotação, deu os piores pastos para o animal e não se planejou para essa seca. O que é planejar para essa seca? Fazer uma capineira, um pasto de ferido, uma silagem, dar uma cana com velho, não fez nada disso, então o animal perdeu peso. Então esse tempo todo aqui ele só atrasou a vida dele, ele perdeu peso. Aí chegou a época de chuva de novo, aí o que acontece com ele? O pasto melhora e ele começa a ganhar peso de novo. Aí acabou essa época, beleza. Você não se planejou de novo, o que aconteceu com ele? Perdeu um pouquinho de peso de novo, passou e 6 meses perdendo peso. Aí começou a época de chuva de novo, aí recupera de novo. Aí chegou a época de seca de novo. Não se planejou de novo, continua sempre fazendo a mesma coisa. Lembra daquele ditado, né? Você faz as mesmas ações, sempre vai ter os mesmos resultados. Você quer mudar os resultados? Mude as ações. Se não mudou, continua fazendo sempre a mesma coisa, continua toda a época de seca perdendo peso. Aí chega de novo, até ó, aumentou, até chegou em 460 quilos. Aqui já dá para bater, pronto. Então aqui já bateu. Mas ó, aqui em outubro, se eu contar os outubros aqui, o aniversário do animal, então aqui ele completaria 1 ano, outubro 2 anos, outubro aqui 3 anos, 3 anos e meio praticamente, né? 1, 2, 3. Se bem que ele nasceu aqui um pouco antes disso, né? Não nasce 50 quilos, né? Então seria quase 4 anos. Então esse animal aqui demorou quase 4 anos para chegar no peso de abate, né? Crescimento de bovino de corte, do nascimento ao abate, somente a pasto, né? A gente pode chamar isso de extrativismo, porque você está só explorando, extraindo do pasto. Então é um sistema muito lento. O que a gente tem que fazer? Tem que cortar esse sistema aqui, ó, né? Tem que fazer um sistema novo, principalmente essa fase de seca, né? Se planejando. Ó, se ele só empatasse aqui, ó, quando chegasse em outubro, ele já ia começar com 200, né? Então aqui ele ia acabar esse final de acima de 310, porque ele ia aqui, ó, ele ia ter o que? 16 quilos a mais. Então vamos botar aqui 310 mais 320. Vamos botar que chegou em 330 aqui, 330. Se ele só mantesse, aí ele ia chegar aqui com 330, né? E aqui, ó, em vez de chegar a 405, ele tinha o que? Quantos a mais aqui? Ele tinha 40 a mais. Então aqui ele vai também ter 40 a mais, 40 aqui. Então 400 e... Vou botar 445, não, mas ele ganhou mais porque ele estava mais pesado. Então 450. Ó, já quase o peso dali, né? Então aqui, ó, essa fase todinha, você poderia investir um pouco mais para ele ganhar esses 10 quilos que está faltando. Em vez dele perder ou empatar, só ganhar esses 10 quilos. Chegaria no 450 aqui, ó, né? Com 3 anos, você já economizava aqui todo esses 6 meses aqui. Então parte que já ia se recuperar ou já ia colocar um novo lote. Se você aumentar aqui, ao invés de perder, aumentar só, por exemplo, 10 quilos a cada fase dessa, você provavelmente já no final você já vai encurtar esse tempo aqui todinho, você vai encurtar já quase 1 ano dele, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Na próxima aula a gente continua a partir desse, já que já está longo, né? A partir desse ponto. Eu vou parar a gravação aqui agora, voltar para mim. Então essa aqui é a aula de hoje. Então pronto. É a aula de hoje, então eu vou parar aqui. Aula de hoje, quinta-feira, dia 5/11. E vou deixar o conteúdo para vocês à tarde. Estudem. De sábado já está programado, vai ser o texto sobre os outros tipos de desmama, além da desmama tradicional. E na próxima aula a gente vai fazer uma prática aí na parte de ruminantes e vamos fazer a instalação do aviário da parte de não ruminantes. Então se preparem que semana que vem a gente vai ter muito serviço, ok? Então, interrompendo aqui, até a próxima aula.